e outros produtos de origem animal sempre fizeram parte da dieta humana. Mas por diversas razões, seja especialmente econômicas, ambientais e de saúde, é cada vez mais comum encontrar pessoas que querem diminuir o consumo desses produtos. Hoje nós sabemos que é completamente possível montar um PF, um prato feito, e outras refeições mais elaboradas sem produtos de origem animal e ainda assim manter a saúde no dia a dia. O mundo dos vegetais é repleto de opções que permite criar receitas deliciosas e saudáveis, mas a indústria de alimentos tem investido também nas chamadas proteínas alternativas, que surgem como uma proposta de oferecer produtos com o mesmo gosto, aparência e textura de carne, do leite e seus derivados todos, e até mesmo dos ovos. Hoje, existe um debate importante sobre a saudabilidade das carnes vegetais e outros produtos feitos de plantas ou vegetais. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Lúlio, sou diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira e a convite do The Good Food Institute eu vou conversar sobre esses temas tão importantes com a Cris Ambiel, que é diretora de Ciência e Tecnologia do GFI Brasil, e com a doutora Veridiana De Rosso, que é professora da Unifesp e coordenadora do Observatório de Rotulagem de Alimentos. Cris e Veridiana, é um prazer estar aqui e eu estava muito ansiosa por esse momento. Eu vou fazer perguntas super importantes e aí vocês ficam à vontade. Eu vou direcionar essa primeira para a Cris. Veri, quiser completar, vamos lá. Bom, vamos começar do começo. O que são as tais proteínas alternativas? Como elas são produzidas? É meio aquela frase, o que é, onde vivem, o que comem, como respiram, né? Porque tem muita gente que tem muita dúvida quando a gente fala sobre proteína alternativa. E qual a importância dessas proteínas alternativas para o movimento que a gente vive hoje? A gente vive um momento importante planetário. Qual é a importância? Quem são essas proteínas alternativas? Oi, Lê, é um prazer estar aqui com você, professora Veridiana. É muito gostoso poder estar nessa conversa, né? O que são as proteínas alternativas? É muito fácil, né? O próprio nome já diz, elas são alternativas. Alternativas aos produtos de origem animal. Então, alternativas às carnes, a leite, né? Lácteos, ovos, pescados, mel. São alternativas a todos os produtos de origem animal. E aí, a gente tem praticamente 3 grupos, né, de produtos. Então, tem os produtos vegetais, que é o que a gente já tem bastante aí no mercado, né, de produtos que substituem lácteos, que substituem carnes, os cárneos, feitos, né, de vegetais. Nós temos produtos feitos com a tecnologia de fermentação, com uso de fermentação. Fermentação é uma tecnologia já milenar, né, muito utilizada e que nós temos cada vez mais identificando o potencial e sabendo utilizar a força, né, dos micro-organismos para produzir alimentos. Então, a gente tem tanto alimentos que são modificados pelo desenvolvimento do micro-organismos, como um iogurte vegetal, por exemplo, ou alimentos que nós utilizamos do próprio micro-organismo como alimento, né? Que é o caso, por exemplo, dos fungos, que são obtidos pelo processo também de fermentação. E por último, nós temos, por último grupo, são os produtos feitos por cultivo, né? Mas não é aquele cultivo que a gente tem nas fazendas, é o cultivo, não é agricultura, é o cultivo celular, né? Que você produz, multiplica a célula dentro de um bioreator. E o mais interessante, Ale, é que o cultivo celular desses 3 processos, né, desses 3 grupos que eu estou falando para você, ele é o mais inovador, é o mais disruptivo, mas ele apenas reproduz aquilo que já é feito dentro do animal, que é a multiplicação da célula. Você dá, então, as condições dentro do bioreator para que a célula se multiplique naturalmente, né? E aí você consegue produzir também alimentos. Principalmente, né, a gente tem trabalhado bastante com a produção de multiplicação de células musculares, né, então que vai dar uma massa proteica, mas sem o uso de animal diretamente, né, sem a necessidade do abate. E principalmente animal. Aí, que diz assim, de todas essas áreas gigantescas que nós utilizamos para a produção
dos alimentos. Muitas pessoas, elas não conhecem uma questão que eu acho crucial que as pessoas compreendam. Hoje, a grande parte da agricultura do mundo é destinada para a alimentação dos animais que a gente come. Então, quando a gente passa para processos, seja da carne que é vegetal, como aquela que você disse inicialmente, ou a partir das fermentações e tudo mais, em que a gente usa substratos vegetais, nós diretamente estamos comendo aquilo que vem diretamente da terra da agricultura, né? E quando a gente come o alimento de origem animal, a gente está sempre tendo um intermediário nessa história que está comendo o que a gente poderia comer diretamente. E quando você traz a carne cultivada, né, que daí depende, obviamente, de uma célula animal, mas que se reproduz naturalmente dentro dessas condições, a gente também tem um ponto muito positivo para a atualidade, com os desafios climáticos que nós vivemos, com o desmatamento, com as queimadas, com o uso absurdo de água, que esse ponto ambiental é muito importante hoje. A gente está buscando alternativas para que a gente reduza a pressão dos sistemas alimentares hoje, né, no meio ambiente. Porque, no final das contas, a gente vai falar aqui de saúde humana, não existem pessoas saudáveis em um planeta doente. Um planeta desequilibrado, ele não produz alimentos saudáveis também. Então, a gente está buscando alternativa. Então, a proteína alternativa é uma alternativa ambiental também. Eu acho que é importante a gente dizer, né? Boa colocação, Ale. Essas tecnologias para produzir, então, esses 3 tipos, né, esses 3 grupos de alimentos, são mais sustentáveis. Uhum. Então, a gente sabe que a produção de alimentos tem uma parcela significativa, né, de produção de gases de efeito estufa que estão impactando diretamente o clima. Então, é preciso ter novas formas de produzir alimentos e que sejam formas mais sustentáveis. Exato. E as proteínas alternativas vêm justamente ao encontro dessa necessidade que nós temos hoje de encontrar formas de produzir alimentos, de encontrar formas de aumentar a produção de alimentos sem ter um impacto muito grande no planeta, né? E a gente sabe, né, a população ela vem aumentando, os desafios são muitos, e a necessidade de aumentar também a produção de alimentos é grande. Uhum. E a gente tem que fazer tudo isso sem impactar mais do que já está acontecendo hoje com a saúde do planeta. Vou interferir novamente, que você falou sobre mais sustentável, né? Eu trabalho com o meio ambiente já há 10 anos e eu vejo que a gente nem pode mais, a gente não tem nem mais o direito de usar a palavra sustentável, Cris, porque se a gente sustentar o modelo de hoje, a gente não se sustenta na Terra. A gente precisa mudar o modelo, né? Então, sustentabilidade hoje é renovação, é a gente mudar. E quando a gente fala de emissões de gases, né, que hoje é a principal causa da crise climática, que é um dos principais pontos que a gente de atenção em todo o mundo, por isso que tem COP, por isso tudo mais. O ano passado, em novembro de 2023, o Observatório do Clima, junto com 40 entidades, publicou o primeiro relatório mostrando de onde vêm os gases de efeito estufa, as emissões brasileiras, de onde vêm. E o recorte foi muito categórico. 74% das nossas emissões vêm dos sistemas alimentares, da produção de comida. E dentro desses 74%, o recorte da carne bovina é de 85%. Se a carne bovina brasileira fosse um país, ela emitiria mais do que o Japão. E é sobre isso que a gente tem que falar. A gente tem que buscar alternativas a isso. Não dá para a gente sustentar um modelo econômico do Brasil também que mantém, né, essa condição tão complexa e tão ameaçadora para os sistemas de vida na Terra, né? Exato. E a gente tem que pensar tanto na causa quanto nos efeitos, né? Então, uma das causas, né, do que a gente está sofrendo hoje, das alterações climáticas, é a produção, então, de alimentos. As proteínas alternativas não é a única solução, mas é um caminho. E se a gente pensa nos efeitos, né, a gente tem visto, por exemplo, aqui no Brasil, o Sul, com muita chuva, o Norte e Nordeste muito seco, né? E o que isso acontece? Você vai reduzindo as áreas agricultáveis. Exato. Né? E além do mais, né, hoje 70% da soja produzida no Brasil vai para alimentação animal. Então, assim, a gente tem que começar a pensar que essas áreas vão diminuir e a gente tem que fazer um melhor proveito dessas áreas, né? Então, para que produzir tanta soja para alimentação animal
se essa soja pode ir direto para o consumo humano. Exatamente. Sustentabilidade combina com uma palavra, eficiência. E eficiência combina com uma outra palavra, que é não desperdício. Então, a gente está desperdiçando grande parte das nossas calorias produzidas pela agricultura para alimentar os animais, que gastam grande parte dessas calorias nos seus sistemas biológicos, né? Ou seja, no seu metabolismo basal, e nos devolvem, na forma de carne, leite e ovos, uma pequena parcela. Né? Falando de uma forma bastante arredondada aqui, estima-se que um animal devolve para a gente, em termos calóricos, do que a gente entrega para eles, 10%. Ou seja, as proteínas alternativas, se nós fazemos os alimentos a partir desses grãos, a gente economiza tanto, né? E não tem mais a necessidade da gente ter uma quantidade tão grande de plantações. Acho que esse é um ponto para a gente começar muito bem. Eu tenho um número aqui, Ale, um bovino, ele chega a consumir até 10 quilos de alimentos para engordar 1 quilo. Só que quando ele engorda 1 quilo, não é tudo em carne, né? Então, quando verdade. Você abate o animal, maior parte são os ossos, o couro, todas as vísceras. Então, o que você vai ter de carne, assim, daquele 1 quilo que engordou, vai dar 360 gramas de carne. Olha o então, desperdício. assim, ele come 10 quilos de alimentos para ter, ao final, isso reproduzir em 360 gramas de carne. Então, assim, é uma baixa eficiência, né? Acho que é interessante também, né, falar, Lê, sobre uma alternativa que são as microalgas, né? Nós estamos falando de perda de áreas agricultáveis no Brasil e nós temos um potencial, um litoral bastante extenso e um potencial para cultivo de microalgas que são importantíssimas fontes de proteína e são consideradas fontes alternativas de proteínas e são classificadas hoje, né, como plant-based também. Bem lembrado. E o mais interessante é que durante o crescimento dessas microalgas, a gente consegue retirar o CO2 da atmosfera. Então, na verdade, esse cultivo delas, elas promovem o que a gente chama de pegada de CO2 negativo, porque ela faz a retirada. Então, nós realmente temos hoje tecnologias que podem responder adequadamente às nossas necessidades. Só que há necessidade de uma mudança de paradigma, né? E nós temos que criar essas oportunidades e esclarecer as pessoas em relação a essas proteínas alternativas, né? Exato. Eu acho que é virar uma página, né? A gente, até então, a gente vem historicamente, né, com pensamentos que vieram, né, da evolução humana lá de trás, né, quando não existia ciência, quando não existia tecnologia, em que a gente observava o mundo, como funcionava, inclusive os animais carnívoros, a gente comia carnes e tudo mais, e a gente replicou esse modelo já na nova era, aplicando tecnologia, mas para um modelo que está criando tantos problemas, e a gente pode usar a nossa própria tecnologia e conhecimento e inteligência para abrir um olhar para novas fontes, já com base nos problemas que a gente já tem hoje. Até então, lá atrás, a gente não sabia dos problemas que a gente criaria, criando um sistema ineficiente. Como a gente pode olhar daqui para frente, aplicando tecnologia para a gente buscar alternativas que englobem, que tenham uma visão mais sistêmica, que não é só fornecer proteína, aminoácido, porque uma proteína é uma molécula que é formada por diversos aminoácidos. Proteínas são sempre proteínas, seja da alga, seja da soja, seja do milho, seja da carne, seja do ovo. Né? A proteína está aqui, mas as formas de produzi-las impactam outras coisas. Então, é um olhar mais abrangente sobre até qualidade proteica. Eu acho que esse é um dos pontos importantes que a gente vai trazer aqui hoje. Bom, vamos dar sequência. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Então, assim, a gente falou agora sobre proteínas alternativas, trouxemos o porquê da existência, por que a gente está destinando tanta energia, tanto investimento para mudar paradigmas, criar novos processos e tecnologias. Mas hoje, quando a gente vai falar do que o consumidor tem contato, quando a gente fala de proteínas alternativas, dá uma explicada pra gente, Cris, resumidamente, o que são, né? Do que elas são feitas? Essas carnes vegetais tão faladas, elas são feitas do quê? Ótimo. A gente começa com a fonte proteica, né? Com a fonte vegetal. Então, vamos pensar se essa carne pode ser feita de soja. Você vai obter a proteína de soja, né?
A partir dessa proteína, então, ela passa por um processo de extrusão, né, para ajudar a formação da textura, né? Então, do pó, para ter uma textura que seja mais similar com a textura da carne. Então, depois de feita essa extrusão, que é interessante que esse processo de extrusão é um processo que envolve o calor, né, a temperatura e pressão. Né? Então, você não é nem um bicho de 7 cabeças. Você coloca, é uma máquina, claro, que vai, que essa proteína vai passar, ela vai sofrer, então, um aquecimento sobre uma pressão. A gente tem 2 tipos, né? Uma que é a proteína que a gente conhece mesmo, a texturizada. Aquela sequinha, sofre, né? A sequinha, né? Ela sofre uma expansão, né? Por causa desse... Acho que você já usou esse tipo exemplo, pipoca. que é muito legal, né? Da pipoca, que ela vai recebendo calor, né? Até o momento... Ali ela fica pressionada até Na o momento... casquinha. Né? A casquinha, até o momento que, pum, explode, né? E há uma expansão. Então, isso acontece da mesma forma ali dentro dessa máquina, né? De texturização, de extrusão. E um outro processo essa máquina, mas daí é com umidade, com água, né? Então, calor, água e a proteína, ela vai se fundir junto com a pressão. Essa pressão vai fazer com que alinhe as proteínas, né? Formando fibras, que vai dar aquela característica, por exemplo, de uma carne desfiada, né? Como de um frango, por exemplo. De uma fibra muscular, de um animal como as nossas. Exatamente. Mas que veio do vegetal. Do vegetal. Né? E aí você condimenta, tempera, ou você formata, se for um hambúrguer, por exemplo, né? Então, assim que são feitas as carnes vegetais. Bom, resumindo aqui, as carnes vegetais são feitas, ela deu o exemplo da soja, mas são feitas de... Assim, o principal alimento, fonte de proteína, no sentido de quantidade, são as leguminosas. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, enfim, fava, que são bases mais proteicas em que, a partir daí, a gente pega esses grãos, passa por um certo processamento. Quando a gente fala processamento, muitas vezes, até a culinária da nossa casa, quando você estava falando de pressão e temperatura, sabe o que eu lembrei, Cris? Da panela de pressão. Ela não é a mesma coisa? Então, assim, quando a gente fala de processar, a gente tem que lembrar que é você manipular. Então, por exemplo, se eu colho uma mandioca e eu quero comer uma tapioca, eu tenho que pegar a mandioca e processar a mandioca, fazer processos, né, ali, físicos, térmicos e tudo mais, que nada mais é do que cozinhar, limpar, lavar e lá. E você tem a tapioca. É a mesma questão. Então, a partir das leguminosas, são principalmente a família dos feijões, mas não podemos falar aqui que o mundo vegetal ele é extremamente variado em termos de bases proteicas, cereais também, arroz, o milho, a quinoa, quando a gente vai para sementes, a abóbora, para sementes de gergelim, a gente pode ampliar esse leque de bases para tudo isso. A gente separa essas proteínas do restante dos componentes desses grãos para ficar mais concentrada e aplica esses processos que são físicos, que são térmicos. Processos físicos e térmicos a gente faz na nossa casa quando a gente cozinha. Exatamente. Eu acho que é importante deixar claro isso, porque quando a gente fala de processos físicos, as pessoas imaginam, nossa, o que é? Processo físico, gente, é apertar, é espremer, é isso. Então, as proteínas alternativas nada mais são do que a gente trabalhar os grãos, principalmente, de formas em que a gente muda a textura deles e concentra a proteína. Porque, no final do dia, quando a gente fala de proteínas alternativas, a gente está buscando alternativas às proteínas animais, que todo mundo acaba meio que chamando o alimento de origem animal de proteína, né? Então, a gente busca também ter teores proteicos para entregar teores proteicos para a alimentação das pessoas equilibradamente, ou seja, se eu tenho uma carne vegetal e uma carne animal, eu tenho que ter uma equalidade ali de valores nutricionais do ponto de vista proteico. Tem algo a completar aqui, Veri? Vamos lá, pensando, como você vê assim, carnes vegetais, as bases? O que a gente tem visto que realmente a fonte, né, majoritária dos produtos que estão disponíveis hoje no mercado brasileiro são provenientes da soja. Uhum. E isso não é surpreendente, né, Ale? Porque o Brasil é um produtor, né, o segundo maior produtor de soja do mundo. Então, isso é esperado, né? Uhum. Mas a gente está observando no mercado uma segunda onda, né? A gente está vendo que os produtos estão sendo aprimorados, né? Estão começando a utilizar a ervilha, por exemplo, e outros, né, cereais, a combinar
combinação de diferentes proteínas. Então, eu acredito que a tendência para os próximos anos é que nós tenhamos uma variedade bastante grande de fontes diferentes, né, de produtos plant-based. E isso é muito importante para que a gente também tenha uma variedade nutritiva, né? Como você falou, as proteínas são constituídas por aminoácidos. E quando nós temos diversas fontes de proteína na nossa dieta, a gente tem chance, né, maior de alcançar o aporte proteico necessário para toda, né, constituição do nosso corpo, para as nossas atividades. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente tem que destacar, né? Eu percebo muitas vezes que existe um debate sobre o olhar, né? Só olhar para a carne, só olhar para a proteína vegetal, para o plant-based, dessa maneira, quando na verdade a nossa dieta é super variada, né? Então nós temos que pensar que é uma combinação de alimentos que vai influenciar na qualidade nutricional né, da dieta. Então acho que é importante a gente, claro, prestar atenção na qualidade nutricional dos produtos, mas sair dessa dicotomia carne, soja ou carne vegetal. Eu acho que é mais amplo, né? E com esse mercado sendo desenvolvido, como a gente está vendo, né? Vamos pensar que os produtos de origem animal estão no mercado há muito tempo, né? Todo mundo... E não tem como variar muito mais eles, né, Exato. E, na verdade, eu até faço uma crítica, né? Há muitos anos, nós, da academia, falamos sobre a qualidade nutricional dos derivados, né, de origem animal, e que passaram muitos anos sem nenhum tipo de melhora na sua formulação. Então agora, com a chegada dos plant-based, esse desafio ficou maior para eles, né? Porque realmente a gente tem visto que os produtos plant-based têm melhor qualidade nutricional, né? O nosso estudo demonstra isso. E isso está provocando também uma reformulação nos produtos à base de carne, né? Então, quando surge, né, um concorrente nesse sentido, há uma mobilização de todo o setor de proteínas nesse sentido. Mas o que a gente viu é que os produtos plant-based são mais, né, com qualidade nutricional superior. Porque a gente também tem uma variedade, como a gente trouxe, né? Existem milhares e milhares de bases vegetais, de alimentos de origem vegetal, e que a indústria pode, a seu favor, utilizar em diversas combinações, aprimorando qualidade nutricional. E essa diversidade de ingredientes, como você trouxe, né? A complementariedade dos aminoácidos. Muitas vezes, todos os padrões de comparação de proteínas que houve, né, desde a época do valor biológico, em 1940 até agora, a gente passou por PDCA e tudo mais, a gente sempre avalia quantos miligramas de aminoácido essencial por grama de proteína, comparando um alimento com outro, num contexto de absoluto exclusivo. Mas o contexto da dieta saudável, ninguém vai ser saudável comendo só carne ou só feijão. Nós precisamos dessa variedade. Dieta mista, dieta variada, é o que vai trazer não só um aporte correto de proteínas, todos os aminoácidos essenciais, como todas as vitaminas, minerais, compostos bioativos que a gente precisa, que a natureza é tão perfeita porque ela é biodiversa. Ela coloca um pouquinho de cada coisa em cada alimento. E cabe a nós comer um pouquinho de cada coisa para gerar essa quantidade correta que a gente precisa de nutrientes. E isso é um grande ensinamento para o mercado de proteínas alternativas, porque a gente pode utilizar essa variedade enorme de ingredientes, combinando, levando para a academia, para a gente fazer estudos, para a gente ter perfil de aminoácidos. A gente pode, inclusive, criar por combinações perfis de aminoácidos muito ricos, inclusive superiores à carne. Como você disse, a indústria da carne não evoluiu, até porque eu vejo que, claro, existem questões que podem ser lapidadas, mas não existe tanta variedade de insumo. Você tem a carne de boi, você tem a carne de frango, você tem a carne do peixe, você tem isso, e elas têm aquela característica, você tem pouca maleabilidade, que é tão diferente da amplitude de possibilidades que a gente tem quando a gente parte de uma base vegetal para fazer melhores produtos do ponto de vista nutricional. E vou só um pouquinho além. Essa variedade no nosso prato, essa diversidade de alimentos, de bases que compõem, por exemplo, as proteínas alternativas ou os pratos em geral, é o que vai impactar diretamente na monotonia, as monoculturas que estão causando essa perda acelerada de biodiversidade no campo. Quanto mais diversa a nossa dieta, quanto mais bases vegetais nós tivermos, mais variedade a gente tem no campo, e essa variedade, ela combina com biodiversidade.
né? Com diversidade de plantas, diversidade de animais, de micro-organismos. E a natureza precisa esse ecossistema funcionando através da interação entre todos esses seres. Então, é muito importante que a gente olhe com a lente mais aberta para todos esses conhecimentos, né? E todas essas possibilidades. A gente, pensando nisso, Ale, nós fizemos um estudo junto com a Unicamp, avaliando 18 culturas, né, que são bem já produzidas aqui no Brasil, que o nosso agricultor sabe plantar, sabe colher, e vendo o potencial de cada uma dessas 18 culturas como fonte, né, de proteína, e também olhando para os resíduos dos processos industriais, né? Então, a gente tem, por exemplo, cevada, né? A cevada é utilizada para fazer a cerveja, mas tem um resíduo desse processo de fermentação, né, da cevada, que é riquíssimo em proteína, né? E que pode ser utilizado como um ingrediente para produtos plant-based. O amendoim, né? O amendoim tem o processo de obtenção do óleo e aí sobra um resíduo também riquíssimo em proteínas, cerca de 50% de proteína. É isso. Né, que hoje muitas vezes é usado na alimentação dos animais. Né, e por que não pode ser utilizado na alimentação humana? Então, assim, tem uma imensidade de fontes, né, e oportunidades aqui no nosso país, né, para serem utilizadas na nossa alimentação. Eu vou dar um exemplo. A maior fonte de renda da Amazônia são dois alimentos, né, da bioeconomia amazônica: a castanha do Pará e o açaí. A castanha do Pará, a principal fonte de renda vem da venda do óleo. Eles prensam a castanha e sobra uma torta. Maravilhosa. Essa torta é 45% proteica. Então, imagina se a gente agrega valor a isso e começa a usar, em vez de simplesmente descartar ou mandar para fazer adubo ou então para alimentação animal, a gente usa para alimentação humana. O quanto a gente gira, trazendo mais renda para os povos extrativistas, os povos da floresta, dando um valor agregado muito maior para a floresta em pé do que, né, para a floresta derrubada, que vai se tornar o quê? Pasto. O dado desse ano do Ministério da Agricultura e Pecuária e do nosso Ministério de Meio Ambiente é que 90% das áreas desmatadas da Amazônia estão se tornando pasto. Então, a gente agregando valor, a gente dando renda para essas pessoas através de todos esses subprodutos da floresta, a gente faz com que as florestas se preservem. E com isso, obviamente, o clima se preserve e tudo mais. Então, são milhares de alternativas e a gente fica muito ansioso de ver todo mundo fazendo tudo acontecer. Mas temos uma questão, que agora eu vou direcionar, né, para a Veridiana diretamente aqui. Nós temos uma questão aqui, né? Eu vivi, né, esse mundo das carnes vegetais no Brasil desde 2019, muito intensamente, e a gente viu muitas coisas muito positivas e, infelizmente, algumas coisas negativas. E que polemizaram a questão das carnes vegetais, né? As pessoas associam as carnes vegetais a alimento ultraprocessado, né? Então, eu quero ouvir das duas, mas, né, até que ponto isso é real e como isso afeta a saudabilidade dos alimentos? Eu vou abrir para as duas falar aqui, ó. Tem bastante coisa, né, professora Veridiana? Ali é o dedinho na ferida. Na verdade, a classificação, né, dos alimentos quanto ao grau de processamento, ele acaba tendo algumas limitações quando a gente vai falar em termos de alimentos plant-based, né? O estudo que nós desenvolvemos a partir dos dados de rótulos, né, de diversos alimentos plant-based, nós fizemos uma grande seleção, nós observamos 341 produtos plant-based, então foram hambúrgueres, almôndegas, linguiça, o bacon vegetal, né, todos os produtos que estão aí no mercado, que são bastante consumidos. Nós analisamos esses rótulos e nós avaliamos a qualidade nutricional usando o que nós chamamos de esquemas de classificação nutricional. Então, o que são esses esquemas, né? São indicadores que apontam quando um alimento é nutricionalmente adequado e quando não é. Então, nós utilizamos, por exemplo, o Nutri-Score,
que é o modelo de rotulagem nutricional frontal que foi desenvolvido na França e utilizado na Europa toda. Então, nós usamos esse indicador. Nós usamos o sistema de lupas que foi proposto pela Anvisa, que agora, né, as pessoas estão vendo aí em todos os tipos de alimentos. E nós também utilizamos a classificação nova, né? A indicação dos produtos serem ultraprocessados, minimamente processados, processados. O que nós vimos, né? Que 80% dos produtos plant-based foram classificados, utilizando o Nutri-Score, como de boa qualidade nutricional. Quando nós utilizamos os indicadores, né, que a Anvisa propõe para a rotulagem nutricional com as lupas, nós vimos que mais de 60% dos produtos foram considerados de boa qualidade nutricional. Então, nutricionalmente falando, nós podemos dizer que a grande maioria dos produtos são, né, de qualidade nutricional boa. Só que nós fizemos o quê? Nós comparamos com os alimentos à base de carne, os produtos carnes. E aí nós vimos justamente ao contrário, que a maioria dos produtos carnes é de baixa qualidade nutricional. Então eu poderia dizer que, nutricionalmente falando, os plant-based estão num extremo positivo, enquanto os produtos carnes estão num extremo negativo em termos de qualidade nutricional, a grande maioria dos produtos, né? Só que daí, quando a gente vai utilizar a classificação nova, a gente vê que ela classifica da mesma maneira os plant-based e os produtos carnes. Então, que conclusão que a gente chega? Que essa classificação nova, né, que coloca esse rótulo de ultraprocessado, né, até nos produtos plant-based, ela não é adequada para essa avaliação. Né? Não existiu correspondência, né, entre o que essa classificação considera, né, ultraprocessado, e a qualidade nutricional do produto. Então, esses resultados foram bastante interessantes, né, para a gente conseguir estabelecer mesmo um panorama e poder ter segurança para dizer que essa classificação, esse rótulo de ultraprocessado, ele não representa efetivamente a qualidade dos produtos plant-based que estão no mercado brasileiro. Tá? Muito bom. Cris? Então, é um assunto bastante polêmico, sim, né, Ale? Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre os ultraprocessados. A professora também, eu também procuro ler muito sobre ultraprocessados, muita pesquisa que vem saindo por aí. E a gente começa a ver um número grande de pesquisadores da área de ciência de alimentos contestando muito a classificação nova, né, de ultraprocessados para avaliação de uma qualidade nutricional. E que muitas vezes está muito mais relacionado a um grupo de alimentos, né? Então, alimentos com mais teores de açúcar, alimentos com mais carboidratos, do que com o grau de processamento mesmo, né? Assim, no sentido daquilo que pode fazer mal para a saúde. Então, eu acho que é uma maneira que confunde a população, uhum, né? Você chamar tudo de ultraprocessado. Eu acho que tem sim aqueles alimentos que devem ser evitados ou consumidos menos, né? Mas chamar tudo de ultraprocessado, né, e dizer que tudo faz mal, não é verdade, né? Porque a professora Veridiana fez o estudo. O mais importante é você entender que os alimentos entregam nutrientes, né? E que eles são importantes para a nossa alimentação. Acho que a professora também colocou, a Lê também, que a diversidade, né, que você come, as variações, ninguém vai ser saudável só comendo alface, uhum, né? Assim como também ninguém vai ser saudável só comendo carne. É importante você ter essa diversidade. Então, assim, é um termo até que a gente deveria, não sei, né, talvez não utilizar tanto, porque cria uma confusão na cabeça das pessoas, né, e as pessoas vão deixar de comer um alimento que entrega nutrição
porque existe uma classificação que alguém chamou que aquilo lá é ultraprocessado, né? Jogar todo mundo dentro do mesmo saco, dentro de uma única classificação, é muito problemático. Eu trago assim, esse ano faz 10 anos que o Guia Alimentar Brasileiro foi publicado, e foi lá no Guia Alimentar que foi, pela primeira vez a gente viu a classificação dos alimentos entre ultraprocessados, processados e minimamente processados in natura, né? E assim, ali a gente via uma classificação bastante superficial, ou seja, o alimento que passou por diversos processos e sem detalhar quais processos, como a gente explicou aqui sobre extrusão, que simplesmente é um processo térmico e físico, né? Então quer dizer que quando eu como pipoca na minha casa eu tenho que ficar com medo porque ela é ultraprocessada, né? Partindo, é muito parecido o processo para se fazer uma proteína extrusada e uma pipoca que a gente faz em casa. Então, não se detalha muito bem esses processos e, além disso, né, para se colocar dentro desse balaio de ultraprocessados, a gente tem que avaliar a adição de óleos e gorduras e a adição de sal, que é o sódio, que a gente sabe que né, em excesso é problemático à saúde, e também o nível a quantidade de aditivos, né, aquelas listas de ingredientes com muitos aditivos. Existem aditivos sintéticos na indústria e existem aditivos naturais. O que aconteceu, na minha opinião, aqui de 10 anos para cá, é que houve uma evolução muito grande da indústria, porque o mercado de alimentos saudáveis, o número de pessoas mais conhecedoras sobre alimentação, que começaram a cobrar da indústria, querem produtos melhores, de melhor qualidade, cresceu muito. A gente vê o mercado de saudáveis crescendo muito maior do que o mercado convencional. E as indústrias começaram a se organizar para melhorar a qualidade nutricional dos seus produtos. Então, assim, aonde a gente via lá atrás alguma coisa em que aqueles ultraprocessados de mais de 10 anos atrás eram realmente os refrigerantes, né? Aqueles biscoitos recheados, eram os macarrão instantâneo. Estou dando exemplos, né? O hambúrguer pronto com 15, 20 ingredientes, com adição de gordura, com alto teor de gordura saturada, uma quantidade gigante de sódio, vários aditivos artificiais, corantes artificiais, aromas artificiais, enfim. Esse era bem o estereótipo real do que eram os ultraprocessados há 10 anos atrás. Então, você pega essa mesma formulação de um hambúrguer que praticamente dos de origem animal não houve uma evolução de lá para cá, continuam com alto teor de gordura saturada, com sódio e com diversos aditivos artificiais, e a gente a categoria plant-based chegou no mercado brasileiro com menos de 10 anos para cá, dentro principalmente das carnes vegetais. E a gente já veio com esse pensamento de que as pessoas que estão procurando alimentos alternativos, elas estão preocupadas com a própria saúde. E é claro que no momento inicial a gente precisava trazer aquele sabor e tudo mais, mas a gente já viu logo de cara que os produtos comparados aos alimentos originários de origem animal, a gente tinha melhor qualidade. E a indústria, como a gente já falou aqui, de base vegetal, ela está pesquisando muito, trazendo alternativas. Por exemplo, a gente tem exemplos de uma empresa americana de hambúrgueres vegetais, que eles trocaram a base, por exemplo, de uma gordura de palma, que é uma gordura saturada, por óleo de oliva. Tá? Então, o hambúrguer é feito com óleo de oliva. Então, ele tem alto teor tem um bom teor de gorduras monoinsaturadas, aquela que nós sabemos que é benéfica à saúde, e praticamente não tem gordura saturada. O nível de sódio baixou drasticamente. Esse continua sendo um produto à base de proteínas extrusadas, de soja e outros grãos, que tem adição de gordura, só que é azeite de oliva, que tem um corante que é beterraba. Né? Enfim, não é o fato de você processar e você somar ingredientes que vai fazer com que esse produto tenha uma baixa qualidade ou possa interferir negativamente na sua saúde. A gente tem que olhar a formulação. Então, a gente já não pode mais classificar cegamente só porque tem determinadas adições ou determinados aditivos ou partiu de algum processo que ele vai ser automaticamente taxado como ultraprocessado. A gente tem que ver, aí sim, infelizmente, o consumidor talvez não tenha o discernimento que nós profissionais temos de fazer essa seleção de uma forma mais segura e principalmente até mais responsável para a gente trazer para o consumidor a opinião de especialistas que assim, não, pera um pouquinho, não dá mais, não é só isso que vai fazer com que eu classifique como ultraprocessado, né? Eu acho que, para concluir meu assunto aqui, a gente tem a nova classificação, que realmente, na minha opinião também, ela poderia ter olhado mais profundamente para esses detalhes, uma vez que temos tantos exemplos, né? E por último, né, a gente olhar, como vocês trouxeram, a Avenida Natural, um momento de consumo também, né? Se eu pego, eu iria consumir uma linguiça. Eu vou consumir uma linguiça hoje. Eu tenho uma animal e eu tenho uma vegetal, né? Se eu
troco a animal pela vegetal, eu tenho, por mais que não seja comer um grão de bico in natura, comer um arroz com feijão, que é uma comida natural in natura, eu tenho um alimento mais processado, eu não vou falar de ultraprocessado, mais processado, mas que comparado àquele outro, que era meu produto originário, eu tenho ganhos. Eu tenho menor teor de sódio, eu tenho menos gordura, eu tenho mais fibras, né? Eu tenho tudo isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E tem uma coisa que a gente precisa entender, né? Eu vou fazer um comparativo. O teor de proteína, né, que a gente encontra em 100 gramas de carne, eu precisaria comer 250 gramas de lentilha para alcançar. Isso não é viável. Então, o que a indústria faz? Ela consegue separar essa proteína para que eu consiga comer uma porção equivalente, né, àquele hambúrguer animal, aí 100 gramas, e eu consiga o aporte de proteína necessário. Então, a gente precisa entender que existe uma escolha de ingredientes por um motivo. E eu vou até mais longe, né? Nós já sabemos hoje que os processos, a extrusão é uma delas, mas outros processos que são realizados na indústria melhoram a qualidade nutricional dos produtos vegetais. Então, inativa compostos que são antinutricionais, aumentam a bioacessibilidade dos aminoácidos, né? Porque ocorre uma ação nas proteínas. Então, existem motivos muito positivos para se processar os alimentos. Então, aí você diz assim, como que o cidadão comum vai saber, né? A gente tem aí anos, né, de estudos e leitura de trabalhos para saber isso. Então, eu vou dar a dica mais simples, né? Que o nosso trabalho mostrou. Que a legislação brasileira, quando ela introduz o conceito das lupas, né, de alto conteúdo, ela nos dá essa resposta. E o nosso trabalho mostrou isso. A nossa pesquisa mostrou que se o produto, né, usa a lupa, ele deve ser evitado, deve ser consumido com menos frequência. Então, como a gente viu que a grande maioria dos plant-based não usa a lupa, né, esse é o indicador que está presente no rótulo. Então, se eu puder escolher, eu escolho o produto que não tem lupa, eu vou estar levando para casa um produto de boa qualidade nutricional. Então, ficou fácil para o consumidor identificar, porque nós fizemos toda essa análise. Nós classificamos usando esses diferentes indicadores e os nossos resultados demonstram isso, né? Que a legislação brasileira foi feliz, né, em usar esses indicadores, e o uso da lupa é adequado para os plant-based. Então, aproveitando aqui, Veridiana, doutora, conta um pouquinho mais, assim, sobre vocês publicaram, vocês fizeram um grande estudo avaliando os produtos plant-based do mercado brasileiro, ou seja, é importante falar sobre mercado brasileiro, ou seja, a gente não está falando de produtos que são vendidos na Europa, nos Estados Unidos, a gente está falando de uma avaliação, né, bem importante de produtos que estão disponíveis para o consumidor brasileiro consumir. E qual foi, assim, conta se você tem, que você já falou bastante de estudo, mas assim, conta um pouquinho mais de detalhes do estudo e qual foi o objetivo, por que fazer um estudo que nem o de vocês, que foi tão importante, foi publicado numa revista internacional bem importante? O nosso objetivo principal era justamente tirar essa dúvida, né, de qual que era realmente a qualidade nutricional do produto que estava sendo oferecido para o consumidor. E a única forma da gente fazer isso, né, de maneira efetiva, e pegar esse grande universo de produtos, era fazer uma avaliação a partir das informações nutricionais presentes nos rótulos. Mas a gente não usou só os dados da tabela de informação nutricional. Nós utilizamos a lista de ingredientes também. Nós fizemos uma grande avaliação, né, desses produtos, justamente para que a gente pudesse dizer com tranquilidade. Então, hoje eu te digo que, né, usando o Nutri-Score, que é um indicador que leva em conta não só os nutrientes que contribuem para, vamos dizer assim, para o desenvolvimento de doenças crônicas, né? Que é a gordura saturada, o sódio e o açúcar. O Nutri-Score leva em conta a presença de bons nutrientes. Então, de proteína, de fibras, de gorduras monoinsaturadas, né, e poliinsaturadas. Então, quando a gente leva em conta esse balanço, que foi o que o Nutri-Score, né, que a gente aplicou,
a gente viu que 80% dos produtos foram classificados vamos repetir, como fala no jornal, vamos repetir, 80% dos produtos estavam classificados como de boa qualidade. Né? Isso é uma informação que tem que chegar para todo mundo, Veridiana, porque a gente, né, que trabalha no mercado, eu trabalho no mercado plant-based, né, e sou uma grande entusiasta para que as pessoas façam uma transição para uma base mais vegetal da alimentação, e a gente fica com muito receio quando a gente vê, e até triste, né, de ver tantas pessoas de uma forma bastante equivocada, evitando consumir as proteínas alternativas, os alimentos vegetais análogos à carne, mesmo gostando, com receio por conta da saúde, né? Sem dúvida. Eu te digo assim, que eu tô muito tranquila em conversar com vocês e trazer esses resultados, porque realmente a gente usou mais que um indicador, né? mais que um desses esquemas de classificação nutricional. E isso nos dá tranquilidade, né? Para dizer, olha, usei diversos métodos e o resultado foi muito positivo, né? Então, a gente conseguiu fazer essa avaliação de forma bastante ampla e ainda fazer essa associação, né? A gente tentou... usamos análises estatísticas bastante complexas para verificar justamente a forma como esses diferentes indicadores se relacionavam. E aí a gente viu que a classificação, o Nutri-Score e a classificação da Anvisa, né, das lupas, teve uma boa correspondência. Então, a gente chega à conclusão que realmente a maior parte dos produtos tem qualidade nutricional adequada para o consumo. E a classificação precisa, de uma forma geral, essa questão do ultraprocessado, acho que o recado que fica é que existe uma classificação e todos os alimentos de origem animal, os quais os alimentos alternativos estão se provando, tentando substituí-los, ou seja, está convidando as pessoas, a gente convida as pessoas a substituir o animal pelo vegetal, e aquele animal, aquele hambúrguer, aquela salsicha, aquela linguiça, aquela almôndega, pronto, que compra no supermercado de origem animal, também é ultraprocessado, com indicadores piores, né? Pensando nas lupas, que são muito palpáveis para o consumidor em qualquer supermercado hoje, é obrigatório pela nossa legislação, que se adequa, né? Desde outubro do ano passado, todas as embalagens foram obrigatoriamente precisam estar adequadas, ou seja, quando tem alto teor de gordura saturada, de sódio, de açúcar, precisa ter aquela lupinha na frente no painel frontal da rotulagem, e a gente, através do estudo, né, bem completo da Unifesp, né, da doutora Veridiana, percebe-se que 80% dos produtos vegetais praticamente não tem essa classificação como produtos que devem ser consumidos com bastante critério, né? E é importante dizer, eu acho que tem um outro lado das proteínas alternativas, que tem um outro questionamento, que nem está aqui na minha pergunta, mas eu vou falar sobre isso, que é o quê? As pessoas costumam comparar, assim, colocaram as proteínas alternativas comparadas aos alimentos in natura. Mas eu prefiro comer feijão. Mas eu prefiro comer grão de bico. Isso eu ouço muito. E eu vou dizer a verdade. Muitas pessoas que já estão tentando, né, fazendo um trabalho para que se tenha uma alimentação bem mais saudável e tudo mais, já teve uma adaptação de paladar e realmente ama comer feijão, lentilha, ervilha. Eu sou uma delas, né? Mas enfim, isso gosta de comer. Porém, a gente tem que olhar para a grande maioria das pessoas do Brasil e do mundo inteiro que tem uma vida bastante corrida, se adaptou a comer alimentos prontos, né? Aquela coisa de chegar em casa à noite e dourar um hambúrguer, colocar no meio do pão e comer, é a sua refeição. A gente não tem que ficar falando sobre uma condição que deveria ser... Sim, o mundo deveria comer alimentos in natura, todos nós deveriam comer muito mais alimentos in natura. Isso é um trabalho a ser desenvolvido, né? Porém, o fato é, o mundo hoje, a maioria das pessoas não come todos os alimentos in natura que deveriam tem, por questão de praticidade, por questão de paladar, por questão de afinidade, né? O consumo desses alimentos, que são alimentos prontos para consumo, que realmente são muito práticos, né? E a gente não precisa, assim, a comparação com o alimento in natura não faz sentido. O alimento in natura deve existir na mesa de todo mundo. E os alimentos alternativos, as proteínas alternativas, entrariam no lugar das proteínas dos alimentos de origem animal, que deveriam estar ali. A gente não faz um hambúrguer feito de soja para entrar no lugar do feijão. É
é arroz e é o arroz, o feijão e o hambúrguer, né? Enfim, ou então para um momento, né, de especial da vida, um momento em que é aquela sexta-feira à noite que você está procurando ter uma alimentação mais saudável, tem sua preocupação ambiental, ou então você não quer contribuir com a violência, com a crueldade com os animais, e você vai sair sexta-feira à noite numa hamburgueria com todos os seus amigos que não têm as mesmas questões que você, e você é o único que não come, você é o único que vai lá. Sabe o que você vai comer se você não comer um hambúrguer? Batata frita. Batata frita. Batata frita. Com ketchup. Né? Você tá lá no ultraprocessado de qualquer forma, enfim. Então, é importante a gente trabalhar a inserção desses alimentos de uma forma realística. Né? De uma forma realmente não colocando no lugar do que não deveria colocar. E segundo, trazendo por uma verdade. A gente tem dados, ou seja, a população brasileira, eu não tenho certeza absoluta desse dado agora, não sei se você pode me ajudar, o brasileiro consome em torno de 30% das suas calorias de alimentos classificados como ultraprocessados. Tá 26%. 26%. Né? 26%. A gente tem um estudo dos meus colegas aqui da USP que mostram que a população vegana brasileira, que não come nada de origem animal, tem 11,6% das suas calorias provenientes do que se classifica como ultraprocessado, sendo que dentro desse ultraprocessado, que colaborou para chegar em 11,6%, foram a proteína texturizada de soja, conhecida como PTS, e os suplementos proteicos, que são as proteínas isoladas de soja, de ervilha, de arroz que estão no mercado. Tá? Ou seja, essa é uma realidade. Então, a realidade é que as proteínas alternativas, elas podem colaborar muito para que essas pessoas que têm o hábito de consumir alimentos ultraprocessados, né, para que elas tenham mantenham o seu hábito, porque percebe-se que muitos não querem ainda mudar, né, reduzindo aí o consumo desses nutrientes que a gente sabe que, ser consumidos com frequência, podem causar problemas de saúde, melhorando a densidade nutricional da sua alimentação, contribuindo para um planeta mais respirar melhor, mais sustentável, né? E diminuindo a questão das grandes da pecuária industrial, que é muito séria do ponto de vista ético também. Poxa, eu acho que a gente tem que saber fazer as comparações, né? Exatamente, né? E é bem isso, né? No final, é assim, eu tô lá, eu vou preparar um lanche para os meus filhos, eu vou dar um empanado vegetal ou um empanado de origem animal, né? Então, qual é o melhor? Aí tá claro, né? Qual é o melhor. Agora essa pergunta é para as duas aqui. A gente consegue ter clareza sobre tudo isso nos rótulos? Então, a gente está falando tudo isso para o consumidor, né? Mas o consumidor, ele consegue ter essa clareza dessa diferença de qualidade, mesmo sem pensar na classificação, mas como que o consumidor ele vai ter contato, ele vai ter segurança para comprar um produto vegetal? Ele tem clareza no rótulo? Ele consegue identificar o que é melhor? Como que ele vai identificar o que é melhor para ele? Na verdade, por isso que foi criada essa rotulagem nutricional frontal, não só para os plant-based, mas para todos os produtos. Né? Diversos estudos realizados não só no Brasil, como no mundo, demonstram que as informações nutricionais dos rótulos são de difícil compreensão para a grande parte da população. Então, por mais que pareça para nós que é bastante claro, né? Para a maioria das pessoas não é. Então, essa rotulagem nutricional frontal, esse símbolo, né, das lupas, elas foram criadas com esse objetivo. Para que desde uma criança muito pequena até um idoso lúdico, né? Possa identificar que aquele selo, né, que está escrito lá alto, né, em açúcar adicionado, alto em gordura saturada e alto em sódio, é o indicador de que esse produto deve ser evitado. Então, acho que isso chegou para facilitar essa compreensão. E quanto mais selos tiver, pior. Então, se um produto... Tem os 3. Né, 3 é um pouco difícil, mas acontece. Mas, por exemplo... Sal e açúcar, né? Alto. Por exemplo, o que a gente vê muito comum nos produtos à base de carne, né? É o selo de alto em gordura saturada e alto em sódio. Isso é característico desses produtos. Então, quando eu disse que lá que a indústria não se aprimorou, foi que eles ficaram anos, né, processando da mesma maneira, sem alterar essas quantidades.
e a gente já não vê esse mesmo perfil nos produtos plant-based. Por isso que eles não estão levando o selo, porque os teores de gordura saturada são menores, né? Nós fizemos até uma avaliação no nosso estudo desse perfil dos ácidos graxos, e a grande maioria tem como fonte majoritária gorduras insaturadas, né? Aí, só completando, as indústrias estão de olho, né? Eu acho que, só completando aí com relação à lupa, né? Porque eles sabem que isso pode ser um diferencial para o produto deles. Então, a gente fez um estudo em 2022, ainda não estava vigente a legislação, mas nós já analisamos e encontramos 33%, né, dos produtos carnes vegetais seriam alto em gordura saturada naquele momento, em 2022. Com o trabalho da professora Viridiana em 2023, que foram a coleta, né, dos produtos, esse número já caiu para 9% alto em gordura saturada. Então, mostrando, né, comprovando que a indústria está de olho, né, querendo produzir alimentos cada vez melhores, utilizando ingredientes, né, que vão, então, dar essa característica de um alimento melhor, justamente para que o consumidor possa fazer as escolhas consciente, né, e bem ali diante das informações que ele tem de rotulagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que nem tudo que está no rótulo, né, quer dizer, tudo que está no rótulo é importante, mas tem muita coisa a mais, quem é da área de alimentos, que não está no rótulo, né? E a indústria, quem está lá desenvolvendo, formulando, produzindo, né, que são pessoas que estudaram, né, são engenheiros de alimentos, são nutricionistas, são pessoas que sabem, vão estar olhando para certas características. Então, com relação aos ácidos graxos, né, a qualidade dos aminoácidos, a gente tem, por exemplo, né, a gente sabe que os vegetais têm muitos compostos bioativos, né? Essas informações não estão no rótulo, né? Mas quem está formulando sabe dessas informações. Exatamente. Né? E a indústria, o plant-based, né, tem essa vantagem de que há uma possibilidade muito grande de você balancear, de você trabalhar as formulações para ter, ao final, um produto de boa qualidade nutricional. E completando aqui, já trazendo não meu olhar somente como nutricionista, mas aquela pessoa que trabalha na indústria de alimentos, o que eu vi nesses últimos anos, de 2019 para cá, no Brasil, quando foram lançadas as primeiras carnes vegetais, foi assim, uma corrida para melhorar os ingredientes. Então, não cabe somente a indústria que finaliza, que faz o produto, e sim essa percepção do consumidor, do receio dele de consumir por conta, né, das gorduras e tudo mais, e outras questões, fez com que a indústria de alimento acelerasse a indústria de ingredientes, que passou a trazer alternativas para que os produtos pudessem, porque o grande objetivo dos produtos alternativos, dos análogos, é que ele tenha características sensoriais similares ao original, porque a gente sabe que as pessoas têm apego à questão, né, do sabor, da textura, do aroma, e até do formato, daquela receita, experiência de consumo, a experiência, né, de consumo, a receita da avó. A gente quer continuar a ter isso, a gente não quer abrir mão desses prazeres. Então, não é somente, ou seja, a gente tem que balizar o nutricional com o sensorial, porque a gente pode fazer um hambúrguer perfeitamente muito maravilhoso do ponto de vista nutricional, só que talvez seja seco, talvez não tenha um sabor apropriado, como a pessoa esperava. Então, a grande maestria aqui é fazer essas duas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo. E dessa forma, a gente criou uma demanda muito grande para a indústria de ingredientes, que passou a buscar, por exemplo, outros ingredientes que vão além, por exemplo, da base proteica, que são os grãos, que pudessem ser combinados, melhorando perfis nutricionais e sensoriais. Então, por exemplo, tem empresas hoje que trabalham com óleos, por exemplo, da Amazônia, que tem cores diferentes, trabalham com compostos bioativos isolados para trazer sensação de sabor e de cor, fibras provenientes, por exemplo, de vegetais isoladas, que trazem aquela textura que mantém a água dentro das carnes para elas não ficarem secas. Então, tudo isso está acontecendo. E eu acho que o que me deixa muito empolgada é ver que Brasil, a gente está falando de 2019 para cá. A gente está falando, gente, de 5 anos.
A gente está falando de um mercado que começou há 10 anos. Ou seja, frente a todos, a humanidade, a todos os hábitos, tudo que, como você trouxe, a indústria cárnea, ela está aí, ou seja, a indústria, a comer carne é algo que já vem lá da época dos australopitecos. E a gente tem um mercado extremamente bebê, né, com tantas possibilidades de melhoria e que em tão pouco tempo melhorou tanto. Né? Ou seja, a melhora de perfil nutricional, sensorial, de textura dos produtos melhorou muito em muito pouco tempo. Então, isso é sinal de que a indústria está evoluindo para melhoria. E isso porque o consumidor está pedindo isso para a indústria. Então, a gente está... Então, um estudo como esse da Unifesp, que trouxe claramente dados importantes, é muito importante para a gente trazer tranquilidade para o consumidor. Para assim, poxa vida, eu não sabia, eu estava com receio, agora eu não tenho mais. Eu vou entender melhor. Eu acho que a educação é muito importante nesse processo, porque é um mercado muito jovem. É jovem para o consumidor, é jovem para a indústria, é jovem para a indústria de ingredientes, só que o mundo tem pressa. Então a gente tem que juntar essas duas coisas. Agora, trazendo aqui, Veridiana, no seu estudo, é uma curiosidade. A gente sabe que quando a gente fala de alimentos plant-based ou alimentos veganos, né, que a gente pode usar, muito se usa essa terminologia, a maioria das pessoas tem medo de faltar proteína na alimentação. Eu vou falar que eu vou fazer uma tatuagem aqui, protein. Não sei se isso vai entrar no vídeo, mas já entrou. Enfim... eu sei que é uma das maiores questionamentos, eu como nutricionista, que eu respondi nos últimos 10 anos. Inclusive dou aula sobre proteínas e me formei, dou aula em pós-graduação sobre proteínas para tirar todos esses medos, esses receios. Então, assim, do ponto de vista proteico, pragmaticamente, os produtos plant-based, eles têm similaridade em dosagem, quantidade proteica, comparado às suas versões de origem animal? Bom, tem uma questão que é importante a gente falar, que a legislação brasileira estabelece um teor mínimo de proteína nos produtos de origem animal. E hoje nós não temos uma legislação no Brasil que estabeleça qual que é o teor de proteína dos alimentos plant-based. Eu vou mais longe, não tem legislação em vigor sobre os alimentos plant-based. Então, nós temos uma variedade de produtos no mercado. Né? Nós temos produtos com teor proteico que equivale ao produto de origem animal, e nós temos aqueles produtos que tem algumas formulações que a gente percebe que o valor, né, de proteína é bem menor. Então, quando tu olha lá e tu vê que o produto é feito, por exemplo, de legumes, né, que é feito, ou de folhosos, né, feito, sei lá, de couve, ele não vai bater o teor de proteína. Mas quando você tem um produto que é feito a partir de soja, a partir de ervilha, a partir de grão de bico, então aí você já consegue ver que você tem um teor de proteína que é equivalente, porque está sendo utilizado um alimento que nós consideramos proteico. Né? Então, isso é uma dica importante também para o consumidor, né? Observar qual é o tipo de alimento que está sendo utilizado para fazer aquele produto plant-based. Porque como não há regulação, eu tenho uma variedade muito grande de produtos no mercado. Então, preciso olhar com cuidado isso. Né? Essa leitura de rótulo é importante, porque ele vai ver a lista de ingredientes, que ele vai ver, se ele detectar as leguminosas ali, as proteínas isoladas, as proteínas concentradas, muito provavelmente, vai bater na tabela nutricional, ele vai ver que tem um teor proteico. E é sempre importante, né, para quebrar os paradigmas e receios, fazer comparação. Né? Se ele está comprando uma salsicha, ele vai olhar, porque estima-se, a gente tem um hábito que eu tento combater bastante, de chamar os alimentos de origem animal de proteínas. Só que eles não são só proteínas. E tem muitos alimentos de origem animal que basicamente tem baixo teor proteico. Você pegar a própria salsicha, tem outros ingredientes ali, né? E assim, a gente tem que chamar alimento de alimento e o valor nutricional é variado, né? E é importante salientar que quando a gente foca tanto na proteína e a gente não olha os outros componentes, a gente pode estar cometendo alguns deslizes do ponto de vista de saúde. Então, por exemplo, se eu olho para os alimentos de origem animal e estou vendo só o teor proteico e não estou olhando para o teor de gorduras saturadas, eu não estou olhando o valor de sódio, e lembrar sempre que todo alimento de origem animal tem colesterol, que é uma lipoproteína produzida pelos animais, assim como nós produzimos o nosso colesterol. Então, é importante ampliar essa lupa da proteína também, pensando assim, poxa, esse aqui
teoricamente tem um pouco menos de proteína, mas olha, também tem menos gordura saturada, também tem menos sódio, tem mais fibras, que é importante para a minha microbiota. Então, eu sei que isso depende de um conhecimento mínimo de nutrição, mas é importante porque a gente convida as pessoas para conhecer um pouquinho melhor também e a gente sair dessa loucura também de ficar procurando proteína em tudo e achar que só aquilo que tem proteína, né? Não, eu acho que é interessante também a gente não perder de vista que nós não consumimos exclusivamente esse alimento. Exato. Por isso que lá no rótulo, a gente tem aquela, né, na tabela de informação nutricional, nós temos na terceira coluna o percentual do valor diário. Uhum. Então, isso nos é o indicador de que esse alimento não vai ser a única fonte de proteína daquele indivíduo no dia. Sim. A gente compõe a nossa dieta de diversos produtos. Então, por exemplo, quando a gente pensa que a gente, por exemplo, está fazendo um hambúrguer plant-based, né? Está fazendo ele lá na chapa. Ele é por exemplo, de soja ou de ervilha. E a gente coloca ele no pão, eu estou agregando as proteínas também do trigo, por exemplo, nessa refeição. Então, a gente não pode perder isso de vista. Ou Exato. então, quando eu faço uma linguiça, né, plant-based, vou acompanhar, por exemplo, de arroz, né? Ou vou acompanhar de batata. Nós fizemos algumas simulações, né? Pensando nesse conteúdo proteico, e a gente percebe, né, que o uso, né, dos cereais e da batata associado às leguminosas, né, aos feijões, às ervilhas, realmente supre toda a demanda de aminoácidos necessárias para o indivíduo, né, os aminoácidos essenciais, que a gente chama. Então, nós não podemos ter um olhar reducionista, né, para os alimentos, só olhar o alimento em si. Óbvio que os nossos estudos, eles são direcionados aos alimentos porque eles compõem uma dieta. Mas, para quem vai consumir, entender que ninguém vai comer só linguiça plant-based. Exato. Então, nós temos vários componentes da nossa dieta, né? Vários alimentos. Então, entender que nós alcançamos sim, né? E a contribuição dos plant-based é fundamental para a gente alcançar esse aporte de aminoácidos essenciais, e o quantitativo de proteína é importante, mas não é a única fonte, assim como o alimento de origem animal não é a nossa única fonte proteica na dieta, né? Exato. Então, nós precisamos ampliar o nosso olhar e sair dessa visão muito reducionista de olhar só a carne, de olhar só o plant-based. Não é isso que é a nossa realidade, né? É aquilo que eu trouxe, né? A proteína alternativa, ela é uma alternativa à proteína animal. Ela não é uma alternativa ao feijão, ao arroz, à batata, à verdura, ao legume, ao alface, ao tomate. Isso tem que compor. Qualquer de alimentação tem que ter essa base. E a gente coloca o alimento plant-based colaborando, né, com a parte do balanceamento nutricional, assim como o alimento de origem animal estaria ali e colaboraria. Bom, agora a gente já começou a entender muitas coisas aqui, né? Acho que está todo mundo mais leve, né? Então vamos lá. Cris, pensando assim em futuro, né? A gente sabe que o Brasil hoje alguns chamam de celeiro do mundo, né? Nós temos uma grande capacidade por conta do nosso maravilhoso relevo, clima e tudo mais, até agora, de grãos, de cereais, leguminosas e tudo mais, né? Que é muito provavelmente uma das principais bases das nossas proteínas alternativas, né? E eu quero perguntar, como que você vê, né, pesquisando junto com o GFI, a inovação, como que você vê daqui para frente? O que você vê? Estou falando de futuro, né? Futuro perto, por favor, futuro tem que ser perto, né? Essas novas fontes proteicas, o que a gente tem em vista? Então, muita coisa, né? Tá sendo pesquisado, está sendo desenvolvido. Então, é muito legal a gente ver as perspectivas, sabe, Ale? A gente tem um projeto aí já bastante avançado com a utilização da proteína do feijão. Ótimo. E o nosso queridinho, né, o feijão, com tantas propriedades, né, que pode realmente contribuir aí para ser um ingrediente bastante importante, né, para a produção desses produtos carnes vegetais. E também a gente olha muitos projetos buscando aí obter a utilização, né, de subprodutos da indústria, né, que também vão poder colaborar para aumentar essa diversidade de ingredientes, né, no nosso prato. E melhorar a eficiência dos nossos processos de agricultura, porque quando a gente fala de partes já não
aproveitáveis diretamente, né? Como você trouxe a questão da cevada, que todo mundo toma uma cerveja, usa lá a cevada, mas sobra uma base grande proteica. Quando a gente aproveita tudo isso, a gente chama isso de upcycling, né? Na economia circular, tirar o máximo proveito de tudo que a gente produz. Porque, né, acho que um ponto que a gente talvez não colocou, né, que o processamento do alimento é muito importante justamente para a gente garantir uma segurança, né, para o consumidor em termos de problemas ali, principalmente de contaminações. O processamento também é importante para reduzir desperdício. Ótimo. Né? E aí, olhando, né, avançando, não só para a gente evitar primeiro a gente procura evitar o desperdício e também poder aproveitar todas essas fontes, né, todos esses subprodutos que estão aí disponíveis no nosso Brasil, é fantástico. Então, assim, eu vejo que para o futuro a gente vai aumentar a oferta de ingredientes, né, vegetais, e isso reflete diretamente no nosso prato, né, vai aumentar então a diversidade de opções no nosso prato e trabalhando sempre, né, buscando ter novos ingredientes que vão melhorar a característica nutricional final, o sabor e o preço, né, também, claro, quanto para a gente conseguir que mais pessoas tenham acesso a esse alimento. Não, isso é fantástico, Cris, porque a gente está numa emergência climática tão grande, a gente está chegando, né, dos 9 pontos da Terra, a gente está chegando nos 6 pontos de não mais retorno de vários aspectos. O que a gente está vivendo agora é crucial, a gente não pode esperar para as próximas gerações fazerem mudanças. Essa mudança tem que acontecer na nossa geração. Eu sempre falo, né? Tem muitas pessoas que dizem, meu netinho não come carne, meu netinho não quer o canudo, enfim, meu netinho nasceu com o chip da sustentabilidade. Não, ou seja, eu preciso te dizer uma coisa. Se você não mudar o seu hábito vovozinho, vovó, mamãe, hoje, o seu netinho não vai ter condição planetária de expressar esse chip da sustentabilidade dele. Então, a gente é fantástico a gente olhar que através desse caminho da ciência, da tecnologia, olhando para as proteínas alternativas, a gente consegue usar, como você trouxe, eu acho que me empolga mais ainda essa questão do aproveitamento integral de coisas que já existem, que já são produzidas. É a gente usar o que nós já produzimos. Isso vai justificar, principalmente, a gente não aceitar desmatamento mais, não aceitar queimada, porque claro que nós não aceitamos, mas a gente vê essa força, essa pressão do agro convencional de hoje, querendo abrir mais terras agrícolas, com a justificativa de alimentar mais pessoas, num sistema extremamente desperdicioso, que é, né, fornecendo o que a gente planta em termos calóricos para os animais, e segundo, não aproveitando integralmente todo o potencial que o mundo vegetal nos presenteia através de subprodutos. Então, as proteínas alternativas, elas vão aumentar a eficiência da produção de alimentos no mundo de uma forma, assim, nunca vista. E isso é o principal ponto para a preservação ambiental. De todas as atividades humanas, a que mais impacta o planeta é o ato de comer, né? Não é o combustível fóssil. Claro que é seríssimo o problema, mas, assim, se a gente olhar, tudo está, inclusive grande parte do combustível fóssil também é utilizado para a produção de comida, né? Na verdade, a nossa maior forma de pressão é o consumo. Né? Nós mudando os nossos hábitos de consumo é a forma de fazer a pressão necessária para a mudança do status quo. É o que a gente falou, né? Em poucos anos o consumidor fala, mas é ultraprocessado, mas será que é saudável? Esse consumidor, com o questionamento dele para o mercado de proteínas alternativas, ele mandou uma mensagem para a melhoria dos produtos que foi muito rápida. Está sendo e vai melhorar ainda mais. Então, é isso, é o consumidor, o seu consumo é um manifesto. Então, com base em tudo isso, eu tenho uma pergunta para a gente já ir finalizando. Então, qual a mensagem que vocês deixam para a indústria, para os profissionais de saúde, para os reguladores, né, que a gente depende também da regulação, dos órgãos governamentais que regulam os mercados, e para o consumidor final, né? Para que todos possamos tomar assim, decisões melhores. Então, vamos lá, o que vocês falam? Qual é o recado final que a gente tem aqui? Olha, eu posso dizer, eu vou focar em cima do nosso estudo, né? O que a gente desenvolveu. Eu acho que os nutricionistas, por exemplo, eles têm que realmente dar uma olhada, né, no nosso estudo e não ter medo de realmente fazer a incorporação dos plant-based nas dietas, né? Eu acho que isso é um passo importante. Que o consumidor
também possa confiar nos produtos plant-based e usar as lupas como, né, um referencial para a qualidade nutricional dos produtos. Eu acho que são medidas bastante interessantes. A indústria, nós já sabemos que está trabalhando incessantemente, né, para a melhoria dos produtos, porque é o objetivo, alcançar um consumidor satisfeito. E eu acho que é extremamente necessário também que haja uma velocidade um pouco maior na regulação desse mercado, né? Nós precisamos de referências para impulsionar, né, a legislação da segurança para quem está entrando nesse mercado, quem está atuando aí. Então, eu acredito nessas 3 frentes. Boa. Cris? Eu queria falar que eu acredito muito na ciência, né? Na evolução, na capacidade humana. Acho que da mesma forma que a gente tem a capacidade de destruir, a gente também tem a capacidade de rever tudo isso, né? E a ciência está aí, né? Trazendo uma imensidão de novas possibilidades para a gente rever os nossos conceitos, para a gente fazer as escolhas certas. E a gente sabe que tem desafios, mas trabalhando no desenvolvimento, em oferecendo produtos cada vez melhores, e sempre, né? E acho que a gente tem que estar sempre preocupado com a qualidade nutricional, mas também com o impacto no ambiente, no custo, no sabor. É um conjunto mesmo, né, que tem que estar balanceado, mas eu acredito muito que nós temos essa capacidade, a ciência vem evoluindo, vem aí, o tempo vai dizer, né, que vão ter novos ingredientes, onde a gente vai conseguir realmente ter todas as condições para oferecer um produto cada vez melhor e também que também vai ajudar na sustentabilidade do planeta. É isso. Porque só temos ele, né? Então, só temos ele, exatamente. Eu acho que a minha mensagem final aqui é que todos nós, sejamos como eu, profissional de saúde, nutricionista, quem é da indústria, quem é da regulação, quem está na política hoje e quem é consumidor, que afinal somos todos nós, a gente se dispa do CNPJ e a gente coloque para o CPF. O que é isso? A gente traz para si próprio. Porque o consumo molda o mundo. O que nós comemos, o que nós fazemos, o que nós consumimos está moldando o mundo que a gente vive. E que mundo queremos viver? Que mundo, né, a gente está construindo a partir do nosso consumo? E a gente sabe que o caminho para as proteínas alternativas, ele nasceu exatamente por isso. Foi pela dor. Né? A dor de ver que o nosso consumo tem causado tanto problema, pensando principalmente em questões ambientais e a questão dos animais, que precisa ser levado em consideração. Hoje nós abatemos 80 bilhões de animais terrestres para nos alimentar todos os anos. Quando a gente coloca os animais aquáticos nessa conta, a gente está falando de trilhões de vidas. São muitas vidas para alimentar 8 bilhões de pessoas. É um sistema equivocado em diversos sentidos. Então, buscar alternativas é minimamente, não somente necessário, como é necessário para a evolução humana. A gente precisa buscar alternativas a um sistema que já está comprovadamente, né, desequilibrado e causando desequilíbrios que vão afetar diretamente não somente os animais que abatemos, não somente os animais silvestres que estão sendo dizimados nas florestas, nos seus biomas, por conta da agricultura que cada vez mais avança território dentro dos biomas ainda íntegros. A gente está falando da saúde humana e da possibilidade da humanidade continuar na Terra. Porque sem o equilíbrio planetário, que depende de diversos desses fatores, não tem humanidade. Então, quando eu falo traz para o CPF, traz para si próprio. Eu sou um agente de transformação, eu posso mudar a partir do meu consumo. Se eu tenho que ampliar essa lente quando eu olho para os meus critérios de análise. Se eu olho só para a proteína, eu estou tendo uma visão tão reducionista a ponto de ser inconsequente com relação ao impacto das minhas escolhas. Então, o meu convite é para que todo tipo de consumo tenha um grande raciocínio lógico por trás. Que aquilo que a gente não sabe, a gente vai buscar saber e buscar informação. E um podcast que nem esse, ele tem um grande objetivo de trazer informação
muito pautada na ciência, em cima de dados, estudos, pessoas profissionais que trabalham na área, que conhecem bastante sobre aquilo que estão fazendo. Então, nosso objetivo é quebrar esses mitos, é informar para que pessoas possam exercer a sua melhor função, que é consumir de uma forma coerente, responsável e segura para todos do planeta. Porque esse planeta é o único lugar que a gente tem para viver. Eu espero que todo mundo possa ter tirado bom proveito de todas essas informações. Agradeço, Veridiana, agradeço, Cris. E que seja o primeiro de muitos. Temos muito a falar. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você.